Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da nossa série de vídeos da Portswigger e agora vamos resolver o laboratório de número 2 dos laboratórios de Broken Access Control. Então, nesse laboratório vai ter novamente, assim como no laboratório de número 1, uma função admin, um painel admin desprotegido, ou seja, que você não precisa estar autenticado para você acessar esse painel admin. Só que a única diferença é que ele é unpredictable, ou seja, você não consegue prever ou fazer um brute force de diretórios utilizando FUF, como foi feito no laboratório anterior, ou Feroxbuster, GoBuster. Não dá para fazer porque ele não é previsível. E aí, novamente, para resolver o laboratório, a gente precisa deletar o usuário Carlos, beleza? Então já abri aqui o laboratório, dá um F5 aqui. E aí, novamente, é uma loja, né? Como no outro laboratório, como em todos os outros da Portswigger. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é dar uma olhada no código-fonte, no HTML, na verdade. E aí, quando a gente vê aqui no HTML, tem um JS aqui, tem outro link aqui, só que esse link aqui eu acho que não sei para onde leva. Ele leva de volta para Portswigger. Esse daqui é um JavaScript, mas não tem nada de interessante, ó. Tem esse endpoint aqui, mas não é o endpoint vulnerável. Daí, quando a gente desce um pouquinho, a gente vê que tem esse snippet de JavaScript. E esse snippet de JavaScript aqui já é mais interessante. Por quê? Porque a gente consegue ver aqui, ó, admin panel, já começa a ver umas funções, umas coisas aqui mais interessantes no JavaScript. E, por fim, a gente vê aqui, ó, um endpoint admin. Olha que interessante. A gente vê que aqui tem um href apontando para o endpoint admin. Então, o que acontece se eu copiar isso daqui, abrir aqui a aba de novo e jogar esse endpoint admin? Vamos ver o que acontece. E aí, ele mostra para a gente o painel admin. Simples assim, mas a gente não vai resolver esse laboratório dessa forma tão simplista. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Esse laboratório ele gera um painel admin randômico para a pessoa que estiver acessando aqui. E aí, uma coisa interessante para se observar é que quando você vem inspecionar aqui, ele te gera um cookie, né? Ele gera um cookie desautenticado, que é esse session aqui, ó. A gente está desautenticado, mas a página ainda dá para a gente um cookie. E esse cookie está diretamente relacionado a esse URL aqui. Então vamos abrir o Burp Suite para mostrar para vocês. O Burp Suite já estava aberto aqui. Olha que curioso. Se eu der um TCX, beleza. Essa request aqui já expõe bem. Observe essa request aqui do lado. Essa request aqui, observe que tem uma request get para um endpoint vulnerável. E se eu der um get nela, olha que curioso, ele vai dar um not found. Mas espera, esse não é o endpoint vulnerável que está aqui? TC7x, bababá? Sim, só que esse endpoint aqui, essa request aqui, não está levando o cookie desautenticado. Então, se a gente fizer o seguinte, cookie session, que é o nome do cookie, e colocar exatamente o cookie que está relacionado agora, que é esse daqui de session, olha que legal. Ele vai trazer para a gente, pelo menos era para trazer, e trouxe para a gente o painel admin. Então, vamos resolver esse laboratório de uma forma diferente. Em vez de simplesmente a gente apertar aqui para apagar o usuário Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos criar um scriptzinho que automaticamente entra na página inicial da aplicação, descobre para a gente qual que é o endpoint vulnerável, reaproveita o cookie, entra nessa página aqui do painel admin e já deleta o usuário Carlos. Vamos fazer um scriptzinho bem básico em Shell? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse burp switch aqui para a página 3 e vou trazer para lá esse terminal. Vamos fazer tudo aqui nesse terminal, tá? Então, primeira coisa, vamos ver como é que a gente vai fazer para obter, para descobrir, para o script descobrir sozinho qual que é esse painel admin. E para isso a gente vai precisar saber o cookie que está sendo utilizado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos criar primeiro esse código. Agora vamos começar a fazer esse scriptzinho, então eu vou dar um vim script.sh, beleza? Agora a gente tem a variável aqui labURL. E aí nessa variável labURL, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o URL do laboratório, beleza? Bem simples, só para a gente poder reutilizar essa variável depois. E aí, o que eu quero que o script faça de primeira? Eu quero que esse script primeiro chame essa página,
contendo os cookies. Então eu vou dar um curl menos isk, porque esse menos isk ele faz com que seja silencioso, traga os headers e que ignore certificado. Então, curl menos isk lab url. E aí eu vou jogar para dentro de request.txt. Então, se eu der um chmod mais x para a gente poder executar esse script e executar agora ele, olha o que acontece. Se a gente der um ls aqui, ó, olha o que acontece. Aparece a request.txt. Se eu der um head para mostrar só o comecinho, head request.txt, olha que legal. Ele traz para a gente o comecinho aqui da request, né, que deu 200, traz o cookie que foi gerado, o que é importante para a gente, porque a gente sempre quer utilizar o mesmo cookie para acessar a página e em seguida acessar o painel admin e todo o resto da request do HTML. Só que a gente não quer o HTML inteiro. O que a gente quer? A gente quer pegar só essa parte aqui que tem admin. Então vamos fazer o seguinte, se eu der um cat request.txt grep admin, ou seja, para a gente filtrar por admin, o que aparece para a gente? Olha o tanto de coisa relacionado a admin que aparece. Só que a gente não quer var admin, a gente na verdade quer essa linha, a gente não quer essa linha e a gente não quer essa linha. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um grep por admin traço. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos lá, grep admin traço. Vamos ver se vai dar certo agora. Bom, não deu certo por quê? Porque já tem um admin traço aqui, então a gente tem que fazer um barra admin traço. Vamos ver se ele pega agora. Barra admin traço. Legal. Trouxe para a gente só a linha que contém o endpoint vulnerável. Só que a gente não quer tudo isso aqui. Eu não quero admin panel tag, eu não quero href, eu quero só essa partezinha aqui de dentro. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um cut "-d" para a gente selecionar aonde que a gente vai cortar. E eu quero cortar aqui, só para pegar o endpoint vulnerável. "-f", 1. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, acho que é F2. Pronto, legal. Cut "-d" funcionou, a gente cortou essa barra daqui, ó. Essa barra daqui e pegou só o admin. Só que ainda chegou esses caracteres aqui que eu não estou interessado neles. Então vamos dar um outro cut, cut "-d". E agora eu vou dar um cut, cortar aqui, ó. Eu não quero nada que venha depois disso. E F1. Por que é F1? Tem esse elemento daqui. F1 vai ser tudo que vem antes e F2 vai ser tudo que vem depois. Então F1 eu vou trazer só exatamente o que eu quero. Olha que legal. Vai trazer só o endpoint vulnerável. E aí vamos utilizar esse comandinho aqui dentro do nosso script. Olha que legal. A gente pode fazer o seguinte. Endpoint admin é igual a... Aí a gente coloca cifrão, porque é o símbolo que vai representar que essa variável vai ser sempre um comando. E aí, sempre que a gente executar essa ação, né, sempre que ele executar isso, ele vai puxar para a gente o endpoint vulnerável. Então a gente pode fazer o seguinte: echo, maisinho aqui só para ficar enfeitado, endpoint admin. Aí a gente faz o quê? Coloca aqui, ó, endpoint admin. Legal, vamos rodar o script para a gente ver como é que vai ser o resultado disso aqui. Dá um clear script.sh. Olha que legal. Ele já pegou um endpoint diferente, mas está valendo. Observe que é um endpoint diferente desse aqui, ó. Esse aqui é TC7, esse aqui é S6, não sei o que. Mas está valendo porque o importante é que o cookie seja o mesmo para o endpoint. Tem que bater, tem que ser sempre a mesma coisa. Então, o que eu quero agora? Já que a gente já descobriu o endpoint, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora fazer com que esse script aqui entre nessa página, não exatamente nessa, né? Tem que ser exatamente no endpoint vulnerável que vai ser gerado, utilizando o cookie que vai ser gerado. Então a gente precisa também extrair o cookie daquela requisição. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro filtro para ver se a gente consegue extrair o cookie dessa requisição que a gente salvou. Então head request.txt. E olha aqui, o cookie está bem aqui, só que ele já está com um monte de coisa. Então o que eu posso fazer? Eu posso filtrar por esse igual e o que vem depois do igual, que vai ser tudo isso daqui, ó. Tudo isso, aliás, vai ser do N até aqui. Só que aí depois eu posso filtrar por isso daqui, o que vem antes. Aí vai pegar só isso daqui. Então vamos dar um head
Aí a gente pode fazer um cut menos D pelo igual, menos F2, menos F2, errado, calma. Primeiro a gente tem que fazer um grep. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um grep por set cookie, porque a gente só quer essa linha daqui, ó. Vamos pegar só essa linhazinha daqui. Opa, só essa linha daqui. Set cookie. E agora deu certo, ó. Agora a gente deu um grep por set cookie para pegar só essa linha e deu um cut para cortar tudo que vem depois daqui. E agora a gente pode cortar por esse ponto e vírgula para pegar só essa parte inicial. Então a gente dá um outro cut menos D, ponto e vírgula menos F1. E olha que legal, pegou exatamente o valor do cookie. E agora a gente vai usar esse comandinho head aqui como uma variável do nosso script. Vamos dar um clear, vim, script.sh. E agora vamos fazer o seguinte. Valor. Não, vamos fazer assim. Vamos fazer tudo certinho. Cookie é igual a. Já vamos montar. Não, vamos fazer o seguinte. Vou fazer certinho aqui. Valor cookie é igual a esse comandinho, beleza? Só que quando a gente passa os cookies no request, observe como é que é. É cookie session igual a valor do cookie, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, ó, cookie session. Vamos voltar para a página aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Tem o valor do cookie, só que tem o cookie inteiro. Então eu vou colocar cookie é igual a. Aí vamos criar uma variável aqui de string que é igual a cookie session. E a gente coloca aqui, ó, valor cookie. Porque aí ele vai gerar para a gente todo o cookie necessário para a gente mandar na request que a gente quer para o painel admin. Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora dar um outro echo para a gente colocar aqui o cookie, né? Só para a gente ficar bonitinho na nossa tela, ó. Cookie. Aí a gente pode só fazer o print do valor cookie. Valor cookie. Agora vamos rodar esse script aqui para ver no que vai dar. Clear, script.sh. Olha que legal. Ele não puxou o endpoint admin. Agora, por quê? Não sei. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Deixa eu até rodar de novo para ver se não bugou. Ou se eu fiz alguma coisa errada. Não fiz. Fiz alguma coisa errada. Vamos ver. Endpoint admin. Ah, olha o que eu fiz aqui. Eu adicionei um i no final aqui acidentalmente. Então agora vai dar certo. Ó. Pronto, beleza, legal. Ele trouxe o endpoint admin e o cookie que está relacionado a esse endpoint admin. Agora a gente só precisa acessar. Vamos acessar esse cara e ver qual é. Então agora a gente vai dar um curl e a gente vai dar um "-isk". Não precisa, pode ser só um curl mesmo. E a gente vai querer acessar o lab url barra endpoint admin. Endpoint admin. Só que lembra que precisa passar o cookie para a gente poder ver o endpoint admin? Não adianta de nada eu entrar nesse endpoint admin daqui sem o cookie. Então, se eu apagar, por exemplo, o cookie aqui agora, ó, se eu vier em storage, apago o valor do session aqui e atualizar a página, ele vai dar um not found. Então, a gente precisa necessariamente colocar o valor do cookie. Então, no curl, para você adicionar um header, um cabeçalho, você coloca o "-h", e aqui a gente vai colocar cookie. Então vamos ver se vai dar certo. Se der certo, ele vai trazer um HTML para a gente. Se der errado, ele vai trazer um not found. Ó, deu um not found. Vamos ver o que a gente fez de errado. Valor cookie, cookie session é igual a valor cookie. Vamos ver o que a gente pode ter feito de errado daqui. Então, vou fazer o seguinte. Então, vou dar um echo. Vamos dar um echo nisso daqui, tá? Vamos dar um echo nisso aqui. Echo. Para a gente ver o que a gente está fazendo de errado, tá? Aí a gente coloca um aspa duplo aqui. Pá. Vamos ver como é que está saindo essa requisição. Ó, ele dá um HTTPS. Ó, olha o porquê que está dando errado. Porque ele está trazendo duas barras. Então, provavelmente, a variável de lab URL eu coloquei com uma barra. Então, vamos remover. Dá um clear. Vim script. Olha aqui o problema. Está nessa primeira linha. Então, vamos apagar aqui essa barra. E agora, eu aposto R$100 que vai dar certo. Mentira, não aposto não. Se der errado, aí eu vou ter que pagar. Dá o script.sh. Opa, não deu certo, tá vendo? Imagina se eu tivesse apostado. Então, em vez de curl, o que eu vou fazer? Bom, em vez de echo, eu já vou colocar aqui curl
lab URL endpoint admin, e como header eu vou passar o cookie. E aí, se der certo, agora eu aposto R$100. Se der certo, ele vai trazer o HTML, quer ver? Ó, trouxe o HTML, beleza. Isso significa o quê? Isso significa que ele acessou o endpoint admin. Então, ou seja, ele acessou o endpoint admin que está relacionado com o cookie correto. Então, o que significa dizer? Que o nosso script acessou, enfim, acessou o painel admin. Aqui eu já apaguei o cookie, então ele não vai mostrar. Beleza? Mas o que que acontece? Eu quero ver todo esse HTML? Eu não quero ver todo esse HTML. A única coisa que eu preciso para prosseguir é disso daqui, ó. Eu quero que meu script ele dê um grep por isso daqui e encontre para a gente essa linha. Eu só quero essa linha daqui, ó, porque é onde tem o objetivo do laboratório, que é deletar o usuário Carlos. Então vamos fazer o seguinte: nesse script que a gente fez, nesse curl, vamos dar um grep para procurar apenas essa linha aqui que deleta o usuário Carlos. E para isso a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dar um grep por username igual a Carlos. Então vamos dar um grep aqui, ó. Grep username igual a Carlos. Vamos ver se ele vai puxar só a linha que a gente quer. Olha que legal. Ele trouxe só a linha que a gente quer. Tá vendo? Só que o problema tem dois problemas. Ele está trazendo todas as informações aqui do curl e ele está trazendo outras coisas aqui que a gente não quer. Então vamos matar um problema de cada vez. Vamos tirar primeiro aquelas informações do curl que a gente não quer. Então para a gente coloca curl-s, que é a flag de silent, ou seja, o curl não vai fazer nenhum barulho, não vai trazer dados, não vai trazer nada. E agora a gente pode partir para os greps. Vamos entender aqui como é que está saindo agora. Olha que interessante. Agora ele não trouxe essas informações aqui de velocidade de download, de upload, de nada. E trouxe a linha que contém o endpoint vulnerável. Agora vamos fazer um grep para a gente pegar só isso daqui, ó. Só isso daqui. E para isso, eu já estou vendo logo de cara o que dá para a gente fazer. A gente pode dar um cut para filtrar só pelo que tem depois dessa aspa dupla aqui. Então, cut "-d", aspa dupla, menos F2, porque aí vai pegar só até aqui, exatamente até antes dessa outra aspa dupla. Então, vamos dar um clear, vamos dar um vim aqui, e aí grep username Carlos, a gente faz aquele cut. Cut, "-d", aspa dupla, menos F2. Isso daqui vai ser igual ao valor, ao endpoint que deleta o Carlos. Então vamos rodar mais uma vez esse script nosso aqui. Olha que legal. O endpoint de delete Carlos é exatamente esse daqui, ó. Então a gente já pode fazer uma request com ele. Olha que interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um vim no script. E agora a gente pode fazer só para deixar bonitinho, seguir o padrão, echo. Dá um mais aqui, ó. Endpoint delete Carlos. E aqui a gente pode transformar isso aqui numa variável. Então, delete é igual a cifrão, parêntese. E agora a gente delimitou que isso aqui é uma variável com um comando. E aqui a gente coloca delete. E aí, vamos já finalizar esse laboratório, que a gente já falou demais, já fez script demais. Então, o que a gente pode fazer? A gente já pode montar a request que vai resolver esse laboratório. Que a gente já sabe de tudo. A gente já sabe o cookie, a gente já sabe o endpoint vulnerável e a gente já sabe como deletar o Carlos. Então agora a gente vai fazer um curl para o lab URL. O endpoint vai ser o delete. E assim já vai deletar o Carlos. Porém a gente precisa passar o cookie. Só que a gente precisa passar como header. Então "-h". Beleza. Tudo indica que assim vai dar certo, certo? Tudo indica que assim vai dar certo. Então, vamos verificar se realmente vai dar certo isso daqui. Vamos dar um Ctrl 2.x, que salva o script. E agora vamos rodar esse script aqui. Se tudo der certo, o laboratório vai ser resolvido aqui ao vivo. Pronto, foi resolvido. Por quê? Nosso script descobriu qual que é o endpoint vulnerável, descobriu também qual que é o cookie, e foi lá no endpoint do Carlos e deletou o usuário Carlos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.